Primeiro programa do ano. E sobre o que nós vamos falar? Justamente sobre ele, o tempo. Estamos aí com 2020, novinho em folha à nossa disposição. O que nós vamos fazer com ele? Das 5.856 horas, já subtraídas 2.928, separadas para o nosso repouso, 8 horas por dia, como que nós vamos gastar esse patrimônio todo? Claro, afora as crianças e os aposentados, todos nós vamos gastar cerca de 2.000 horas com o trabalho para o nosso sustento, a nossa sobrevivência. E tem ainda todo o tempo para a alimentação, os cuidados com a higiene, convivência familiar, trânsito, as filas, etc, etc. Faço cada um os seus cálculos, mas a verdade é que apesar de nós estarmos sempre reclamando sobre a falta de tempo, a verdade é que ele existe e em grande quantidade. Nós é que o administramos mal, ou simplesmente desperdiçamos com os supérfluos. Não sabemos, ou mais comumente, não queremos estabelecer prioridades. Questão de vontade, de disciplina e de sabedoria, ou disso tudo ao mesmo tempo. Com votos de um feliz e um muito produtivo 2020, Diálogo Espírita está no ar. Nós estamos iniciando 2020 e é natural que a gente faça uma reflexão a respeito desses, agora já não 366, esse ano bissexto, poucos dias menos, mas praticamente o ano está aí novinho em folha, como eu frisei lá na nossa abertura, na nossa voz. E eu estou aqui com a Rosa e a Andréia para discutirmos aí com vocês. Claro que nós não podemos ter o feedback da opinião de vocês, seria muito interessante, pois que a gente pede que escreva para o nosso quadro, para o nosso e-mail, e fazendo perguntas, comentando, fique à vontade. Nós estamos aí para tentar realmente estreitar o nosso diálogo com todos vocês. Mas vamos ver aqui com as nossas companheiras de tema livre hoje, para falar sobre isso. Nas minhas palestras, quando eu faço um texto sobre a parábola dos talentos, eu sempre elejo como um dos talentos o tempo, o tesouro que é o tempo. Deus nos dá, então, um ano aí com 365 ou 366 dias, um dia com 24 horas, e cada hora com seus 60 minutos, seus segundos e tal. E o que a gente faz disso? Será que nós usamos de uma maneira construtiva, útil, para a nossa vida pessoal, especialmente visando o nosso espírito imortal? Nós pensamos nele, investimos o tempo, gastamos o tempo com coisas boas que podem enriquecer o patrimônio espiritual nosso, ou nós malbaratamos o tempo com futilidades, desperdiçando na base da preguiça, do deixar para amanhã, e esse amanhã às vezes nunca chega para colocarmos em prática as nossas boas resoluções, que às vezes a gente até tem, né? Mas o mais difícil é colocar em prática. Então, eu gostaria de realmente ver com a Andréia, com a Rose, o que vocês pensam? Como é que a gente poderia... Não vamos falar, não vamos passar lição para ninguém. Quem somos nós? Nós não somos professores de ninguém. Somos mal e mal professores de nós mesmos, né? Então, vamos colocar a coisa de lá para cá. Rose e Andréia, o que vocês pensam? O que vocês estão pretendendo fazer desse ano de 2020 com esses 360 e tantos dias aí? O que vocês vão fazer? Claro, não vamos entrar em detalhes. Tudo que caminhar todo dia, a dieta, a lista, né, das coisas que a gente revê quando o ano começa. Todo mundo está cheio de boas intenções. Mas na verdade é convencional, né? O tempo marcado como é convencional, mas ele flui rápido. E considerando aquilo que você colocou, né, que nós somos espíritos imortais, talvez fosse o momento, né, de juntos repensarmos os valores sociais que nós já adotamos e que ainda não colocamos em prática. Se temos a ideia de começar a dieta, de começar a caminhada, começar o exercício, vamos começar o nosso exercício moral
entendendo melhor, perdoando mais, deixando aquilo que é passado, que não existe mais, para trás, tendo essa força. Acho que a primeira coisa é isso. Exato, fazer esse exame de consciência também, né? Que é tão citado no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos também, né? Que é a gente olhar para esse ano que passou e a gente fazer um exame do que não deu certo, do que a gente gostaria de melhorar, onde a gente pode mexer, né? As famosas resoluções para o ano que iniciam são importantes, né? A gente precisa criar esse planejamento de alguma forma, como a Rose falou, cuidar dessa parte moral, né? Mais, eu acho, do que a parte material. Deveria ser a nossa prioridade, deveria ser sempre você olhar sempre para a sua intimidade, realmente aquilo que, segundo Jesus, né, os tesouros que não estão fora do alcance dos ladrões, das traças e da ferrugem, é aquilo que a gente leva. E o que a gente leva, Rose, daqui, a propósito? Dizem os espíritos desencarnados, né, que a nossa bagagem, e a lógica indica que é verdade, é aquela interior. Aquilo que nós somos, o que nós temos exterior fica. Aquilo que nós construímos dentro de nós mesmos. E isso se reflete no quê? Né? O que nós somos se reflete nas nossas relações com os outros. Se reflete no efeito que nós produzimos na comunidade na qual Deus nos inseriu nessa vida. Então, aquilo que nós levamos conosco é aquilo que nós construímos de nós mesmos e é aquilo que nós partilhamos, aquilo que nós doamos, aquilo que nós repartimos, que refletiu no outro positivamente. Não vamos levar conosco a bagagem do remorso pelo tempo desbaratado, pelo bem que não fizemos. Quanta coisa que nós já admiramos, pela qual nós suspiramos que é bonita, não é? Nós temos um ideal de beleza, de verdade, de justiça. Um gesto bonito já nos atrai, um gesto de violência já nos repugna. Viver de acordo com esse ideal é o desafio. Andréia, e como é o que mais aí? Porque os Espíritos nos dizem que nós temos, Emmanuel usa a frase de que nós somos, ou seremos, né? O Espírito, ele diz que o Espírito possui duas asas para alçar voo em direção ao infinito, em direção a Deus, né? É poético, né? E ele fala que essas duas asas, uma é o moral e o outro o intelectual, né? Espiritualmente falando, inclusive espiritamente falando, o que significa isso? O que é esse moral e o intelectual? Aprender sobre a ciência, estudar bastante, tipo, a cultura, A parte intelectual é a parte científica, o que a gente aprende, o que a gente estuda, todas as questões que cada pessoa tem potencial para desenvolver, mesmo aquela que não... Os porquês da vida, né? Que não teve chance de estudar numa escola tradicional ou realizar o curso que gostaria, ela também ainda assim se desenvolve intelectualmente pelo conhecimento da vida. Né? O conhecimento moral envolve a bondade, essa essência do ser humano, como a Rose falou, né? A gente conseguir perdoar, a gente ultrapassar esse limite que seria esse limite material, desafio, esse né? desafio, porque é difícil para todos nós. Todos estamos num estágio de evolução, estamos aprendendo, ninguém é melhor do que ninguém, sabemos coisas diferentes, né? Já dizia Paulo Freire. Nós sabemos coisas diferentes, por isso que a gente tem que valorizar o que a gente sabe, o que a gente conhece e batalhar para conhecer mais. E talvez, né, começarmos a ter preocupações com o conhecimento das questões espirituais. É esse o ponto. Nós, às vezes, investimos com os nossos filhos, nossos netos, né? Nós investimos tudo o que podemos na escola, na formação cultural, na instrução. Mas um dia tem 1440 minutos, né? Quanto tempo nós gastamos no desenvolvimento do seu conhecimento sobre a realidade espiritual? Nós dizemos aos nossos filhos, né, ao tempo que cobramos português, matemática, história, geografia, ciências, né, nas famílias que cobram, né, que exigem, impõem limites e procuram atingir metas em conjunto, com suporte mútuo. Mas quanto tempo nós despendemos nessa convivência tratando das questões espirituais? Conversamos com eles sobre a finalidade da vida, sobre a finalidade
do acréscimo que é na nossa experiência, das dores enfrentadas com galhardia sem nos acovardarmos, das doenças limitantes, que são outros tantos desafios em que a alma pode mostrar e forjar a sua força, um dia nós não estaremos com eles. Eles estarão a sós perante essas lutas. Qual é a bagagem que nós estamos proporcionando para que eles sejam, não para que eles tenham apenas, para que eles sejam criaturas em harmonia consigo mesmos, com o universo, com as leis de Deus, que tenham força para enfrentar o momento de decisão. Eu tenho aqui eu separei um trechinho de uma página do livro Vinha de Luz, do Emmanuel. Galinho, hein? Tá velhinho. Bem manuseado. Bastante usado. É a psicografia do saudoso médium Francisco Cândido Xavier. E o pedacinho que eu separei tem por título Amanhã. Né? Amanhã é o ano aí, 2020, aí, que está começando. Né? Então, nesse trechinho aqui, só para ilustrar, né? Ele diz assim: diz o preguiçoso, amanhã farei. Exclama o fraco, amanhã terei forças. Assevera o delinquente, amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Alma sem coragem de avançar 100 passos, não caminhará 20.000. É isso, 1440 minutos, né? Vamos usar 20 minutos na construção daquilo que nós já consideramos um mundo bom. Né? Investir o nosso esforço, o tempo de assistir um noticiário, nos queixando de que o mundo vai mal, claro que a notícia vai ter que focar naquilo que chama atenção, no que vai mal. Vamos usar aquele tempo para construir alguma coisa boa. Auxiliar uma criança em dificuldade, visitar uma família que precisa, divulgar conhecimento sobre a realidade espiritual que renovem a esperança das pessoas, a tolerância, a amorosidade, porque às vezes a gente detém um mínimo de conhecimento espiritual e pensa que pode apontar os dedos condenando os outros, né? O que é uma antítese da mensagem do conhecimento, do esclarecimento. André, eu separei aqui alguns itens assim para a gente pensar em... Tem uma afirmação dos Espíritos, acho que não sei se no Livro dos Espíritos ou no Evangelho, que diz assim, que toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Daí aqui eu queria que você fizesse um apanhado para nós aqui, ó. Por exemplo, misturando, né? Misture e você coloca da maneira que você melhor entender. O uso do minuto, quanta coisa dá para fazer no minuto. O problema das redes sociais, o tempo que te perde nas redes sociais. Verdade. As boas leituras, como uma dica de você se ilustrar, inclusive intelectualmente. Ter contato e admirar a natureza, a oração e os pequenos gestos, atitudes e palavras. Primeiro você, depois a Rose complementa. Um apanhado desse... Tudo isso, tudo isso que você comentou está muito dentro de uma área bem forte hoje em dia, que se chama Mindfulness, que é a meditação da atenção plena. Né? Então, é a gente conseguir fazer cada coisa prestando muita atenção no que se está fazendo. Porque ou a gente está no passado, remoendo coisas que se foram, ou a gente está no futuro, na ansiedade do que virá. E a gente esquece do presente. Né? Então, o uso da internet, por exemplo, se eu vou com um objetivo, porque eu posso usar a rede com um objetivo bom. Então, eu vou transmitir uma mensagem, eu vou responder um amigo, eu vou verificar notícias boas. Como a Rose falou, fugir desses noticiários que vão trazer notícias trágicas, coisas que a gente não tem como controlar, né? Então, cada coisa, rapidez, né? em um minuto, você pode responder e-mail, você pode responder um amigo, prestar atenção em alguma postagem que indique, por exemplo, um estado depressivo. Pega o telefone e liga para aquela pessoa, você está bem, né? Porque às vezes eles dão indícios, principalmente adolescentes, que colocam fotos, que colocam mensagens indicando que podem cometer o suicídio, por exemplo, né? Em um minuto pode salvar uma vida, né? Uma oração, um passe. Uma oração. É o uso bom, né, da tecnologia, inclusive. Rose, aí que tá, pra gente quase encerrar. Mas a gente fala
estou falando, por isso que eu ressaltei ali o problema não, é uma solução, é a vantagem, é o ponto positivo e tem da internet, negativo, né? da rapidez. E, no entanto, com toda essa rapidez para resolver uma série de problemas, com tantas facilidades tecnológicas, cada vez nós estamos nos queixando mais da falta de tempo. Então, qual é o segredo, Rose, para os nossos telespectadores? Qual é a receita básica para a gente fugir dessa armadilha de com tanta facilidade, com tantas facilidades tecnológicas, e a gente está cada vez mais aprisionado e gastando tempo em coisas supérfluas e inúteis. O que eu gostaria de destacar primeiro é que muitas vezes a tecnologia pode ser muito bem usada, como a Andréa colocou, mas o que eu tenho visto com frequência é a solidão imperando, especialmente nas crianças, dentro das famílias, com os pais ocupados, né? Respondendo às redes sociais, às mensagens, dando atenção ao que está distante, sem olhar, sem sentir quem está ao lado. Então, desligar os aparelhos quando estão em convivência familiar e reservar um tempo para responder as mensagens. Não é ficar o dia inteiro recebendo mensagem e teclando na hora. Ter uma disciplina de organização. Se você não disciplinar seu tempo, vai acontecer o que eu vi esses dias num parquinho. Uma criança linda com uma mãe jovem brincando. Achei tão bonito quando chegaram, a mãe foi brincar junto. Ela chamava a mãe para os brinquedos, a mãe dizia, estou indo, filhinha, atendia com carinho. Tempo inteiro distante, presente no teclado, respondendo mensagens, rindo para si mesma, interessada no que estava ali, conversando com pessoas distantes. A criança saiu mais frustrada do que chegou e a mãe nem enxergou o filho durante aquela hora do parquinho. Então, prestarmos atenção no próximo e quem está ao nosso redor e usarmos os recursos para os atendimentos num horário programado. Usarmos o tempo com sabedoria é isso, né? Entendermos que há prioridade, e prioridade é aquele que Deus colocou pessoalmente ao nosso lado, sem que a gente menospreze os outros canais de comunicação que são muito importantes. Alguma coisa mais que eu deixei de colocar sobre isso que você gostaria? Não, eu acho que é isso mesmo, nós temos que dar essa prioridade e lembrar que, por mais que a gente tenha outras reencarnações, mas a volta aqui está difícil, a fila é grande, né? E você não sabe quando a gente vai ter uma nova oportunidade de dispor do tesouro do tempo para o nosso uso. Então não vamos literalmente perder tempo, vamos usar com competência, com disciplina, com sabedoria, porque nós vamos ser cobrados depois disso. É o talento enterrado que vai ser cobrado o uso que a gente fez dele. Tá bom, meus irmãos? Feliz 2020 para todos vocês. E bom tempo. E bom tempo. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Caros amigos, no quadro Presença Literária de hoje, nós vamos comentar a respeito desta obra aqui. Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, Programa Fundamental, Tomo 1. Este não é um livro, como estamos acostumados a ver na doutrina espírita, um romance como Ave Cristo, como Renúncia, há 2000 anos. Também não é uma obra estilo as obras de André Luiz, que são livros mais técnicos, onde traz ali a parte científica, praticamente da doutrina espírita e também explicando como que é o lado de lá. E também não é uma obra psicografada. Eu diria que esse aqui é uma obra didática da doutrina espírita e ela é utilizada basicamente para coordenadores de grupos de estudos.
Então a pessoa que coordena grupo de estudos, que vai trabalhar com os grupos iniciais da doutrina espírita, este é um excelente referencial. Foi editado pela FEB e porque tem uma obra didática e também ele ajuda também a você que já leu as obras básicas da doutrina espírita, já tem uma noção da doutrina espírita, mas não tem o tempo que você gostaria para frequentar uma casa espírita, para participar de um grupo de estudos. Então esse livro vai te ajudar muito, porque ele é muito didático. Então dentro da sua estrutura, então ele traz lá o módulo 1, Introdução ao Estudo do Espiritismo. Daí ele vai falar a respeito do contexto histórico do século XIX na Europa, o Espiritismo ou doutrina espírita, conceito e objetivo, vai falar do tríplice aspecto da doutrina espírita e vai trazer os pontos principais da doutrina espírita. E por que eu digo que ele é uma obra didática? Porque ele nos facilita o entendimento da doutrina espírita. Então, já no primeiro roteiro, a gente vai encontrar lá o objetivo específico, o conteúdo básico a ser estudado, as sugestões didáticas a serem empregadas no estudo, vai trazer a conclusão e na parte dos subsídios ele sempre vai trazer um texto ou das obras básicas ou de algum outro livro psicografado ou de alguma outra obra espírita, o que isso vai fazer com que te enriqueça muito mais o teu estudo, com que você compreenda muito mais o estudo e a doutrina espírita, trazendo tópicos a respeito do assunto, e no final de cada roteiro ele vai apresentar um referencial bibliográfico de onde foram tirados os textos para que você possa, se quiser aprofundar ainda mais o seu estudo, busque a informação a partir do referencial bibliográfico. Então é uma obra muito boa. Essa obra aqui ela foi elaborada para um estudo de 1h30 na Casa Espírita, com duração de aproximadamente 2 anos. Então perceba que é uma obra que você poderá aprofundar e enriquecer ainda mais o seu conhecimento a respeito da doutrina espírita. O interessante é que você pode acessar o site da FEB e baixar o PDF gratuitamente. Então este aqui é o tomo 1, aí tem o tomo 2 e tem o tomo único, que é o livro que vai trazer mais a respeito da parte mediúnica, né, falando a respeito da parte mediúnica da doutrina espírita. Então você pode baixar no site da FEB, estudar pelo PDF e você com certeza vai enriquecer ainda mais os seus conhecimentos, vai entender a doutrina espírita de uma forma bem diferente, mais ampla a respeito. Então fica aí a nossa dica para você estudar e se aprofundar no conhecimento da doutrina espírita. Nosso quadro As Razões dos Fatos de hoje, alguém pediu um complemento de um programa anterior que a gente tratou aqui sobre pessoas que ficaram presas ou ficam presas, inocentes, né? Se isso tem alguma relação com vidas passadas, se é uma questão de injustiça. E a gente vem, então, eles querem saber se isso poderia ser esse tempo que a pessoa passa preso e inocente, se isso poderia ser o caso de a pessoa ter escapado da justiça terrena numa vida anterior, por não ter sido descoberto o seu delito ou qualquer coisa parecida. O que a gente tem a dizer aqui é o seguinte: eu nunca li especificamente sobre esse assunto, uma situação como essa, mesmo em algum romance espírita. Mas a gente pode dizer que sim, mas não necessariamente. É possível, faz sentido, tem uma certa lógica, mas a gente também não pode sair afirmando que isso sempre esteja ocorrendo. Essa situação, como muitas outras, pode representar apenas uma escolha que o espírito faz antes de reencarnar, né, para ter a sua fé provada, ou até para servir de exemplo para a comunidade, para o ambiente. Então, muitas vezes a gente tem notícia de que em lugares bastante inóspitos, socialmente falando,
com muita pobreza, com muita miséria, lugares de vícios, e existem muitas pessoas de bem, crianças que conseguem estudar, trabalhar, se tornar pessoas dignas, honestas, respeitáveis. Eu queria ler aqui duas questões do Livro dos Espíritos. Primeiramente, a questão 259, onde Kardec perguntou o seguinte: do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, segue-se que todas as tribulações que experimentamos na vida nós as previmos e buscamos? Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. E segue ali, ainda dizendo que, escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que tipo de arrastamento se expunha, mas ignorava quais os atos que viria a praticar, né? E depende do seu livre-arbítrio, ceder ou não às tentações, aos problemas, etc, etc. E na questão 260, como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Olha só que pergunta interessante. É o exemplo que a gente colocou aqui, de pessoas que nascem numa situação socialmente desprivilegiada, digamos assim, e que, apesar de tudo, consegue dar a volta por cima, como se diz. Veja a resposta. Forçoso que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja uma analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, precisa que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. E aí ele vai continuar também falando sobre o assunto. O Livro dos Espíritos é fabuloso, né? Agora, a gente tem um outro detalhe aqui, né? Mesmo que o indivíduo... Vamos ver o outro lado da situação agora, ou por um outro aspecto. O indivíduo que escapa da justiça terrena, por exemplo, não vai escapar da justiça divina. Mas acontece que entre uma reencarnação e outra, ele passa por uma espécie de reciclagem no plano espiritual. Ele vai, mesmo que tem que passar um tempo nas regiões mais difíceis, umbralinas, etc., mas ele vai receber um tratamento, uma orientação, etc. E ele pode voltar aqui, na próxima reencarnação, sem ter que necessariamente passar por um tempo na prisão, é disso que nós estamos falando, né? Inocente nesta reencarnação. Porque ele pode já ter abatido parte da sua dívida já lá no plano espiritual. A sua mudança de pensamento, de ideia, de objetivos, quando ele chega aqui, ele pode encontrar talvez um caminho menos áspero para trilhar, né? Então, naturalmente que ele passa pela teoria lá e vai ter a parte prática aqui. Em primeiro lugar, os três itens, os três estágios de um processo de regeneração, digamos assim. Primeiro, o arrependimento sincero. Segundo, a expiação propriamente dita, que não precisa só ser sofrendo da maneira que ele fez sofrer alguém, né? No caso, ele teria se eximido da justiça, né? E a terceira é a reparação, se alguém sofreu por causa daqueles atos. Nós estamos falando aqui de uma maneira mais ampla, né? Não só com esse tipo de exemplo. Então, só para deixar mais claro e em resumo, né? Pode ser que um indivíduo que hoje fica na prisão de uma maneira inocente, pode ser até por ter escapado da justiça terrena numa reencarnação anterior, né? Mas não necessariamente. As circunstâncias da justiça divina, ela possui muitos mecanismos para fazer com que o indivíduo se reajuste perante a vida nas mais diversas situações, tanto sofrendo aquilo que fez sofrer, como também fazendo bem a terceiros, colocando na sua ficha de contabilidade os créditos, em vez de ter que apenas arcar com as consequências negativas dos seus atos. Até a próxima semana.